Olá, Tutameia está ao vivo, sempre trazendo para você uma entrevista com um personagem brasileiro que nos ajude a compreender melhor o momento em que vivemos, tão instigante, tão difícil, ao mesmo tempo tão desafiador, nessa nossa pátria tão querida. Ela é a Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele é o professor Ladislau, que vai estar conosco nessa conversa agora, tentando destrinchar aí os meandros da economia e da política no Brasil e no mundo, né? Mas antes de a Eleonora fazer a primeira pergunta, eu quero te convidar para participar da nossa conversa, não só mandando seus comentários, mas divulgando, compartilhando nas suas redes, levando para os seus amigos, para que essas reflexões cheguem mais longe, atinjam mais gente. Lembre-se também que todo esse material fica disponível para depois ver e discutir com os amigos, com as amigas, no nosso canal de vídeo, no Tutameia TV. Muito importante, vá lá, se inscreva no canal, clique na sinetinha para receber notificações de vídeos. A gente toda hora está fazendo novas entrevistas. Ontem eram 10 da noite, a gente estava transmitindo ao vivo com a Rosalina Santa Cruz, irmã de Fernando Santa Cruz, desaparecido político, um caso que a gente ainda vai tratar aqui ao longo dessa tarde. Então, vá ao nosso canal, se inscreva, canal Tutameia TV no YouTube, e saiba que todo o nosso trabalho fica ancorado no site tutameia.jor.br. Eleonora. Professor Ladislau, muito obrigada por você estar aqui hoje, nos nossos estúdios caseiros do Tutameia. Professor que já veio aqui uma outra vez para falar a era do capital improdutivo, e a gente estava conversando com ele esses dias e ele falou dessa articulação mundial para entender o avanço da direita. Não preciso dizer que o professor Ladislau, professor da PUC de São Paulo, tem 40 livros publicados, foi consultor de várias agências das Nações Unidas, de governos, de várias instâncias, enfim, é um observador aí, do mundo privilegiado, e a gente estava falando sobre o avanço. Combateu a ditadura militar, eu ia falar isso. E isso foi isso que motivou inicialmente essa entrevista, mas nesse meio tempo a gente teve esse avanço desse governo neofascista, desacreditando, enxovalhando, agredindo a memória, né, dos presos políticos e glorificando a ditadura e a tortura. E eu queria começar a entrevista perguntando justamente isso, né? Você foi um preso político, foi torturado pela ditadura militar, e eu queria que você nos dissesse o que você sente nesse momento em que essas coisas inimagináveis estão acontecendo no Brasil. Olha, eu acho, claro que eu fico indignado, né, mas basicamente o sentimento que você está com uma atitude covarde, né? Porque você tem um filho que perdeu o pai, foi assassinado, provavelmente torturado, brutalizado, carrega essa dor, né? E você tem um cara que por acaso é presidente da República e está gozando a tua cara, né? Tá espezinhando, né? Esse tipo de atitude, né? Eu perdi minha primeira mulher sob tortura, né? A Paulinha, né? Mataram ela, ela tinha 26 anos, mataram ela no Recife, né? Imagina as pessoas, sabe, usando a dor que eu sinto até hoje, certo, para mostrar superioridade, né? Quer dizer, usando a posição dele de presidente, né? Eu, para já, não reconheço legitimidade, né? Ele nunca teria sido eleito se não tivessem prendido o Lula, que era um negócio absolutamente vergonhoso, nunca provaram coisa nenhuma. Em termos de corrupção, simplesmente afastaram ele, né? Por causa também das fake news e dos absurdos que foram utilizados com contratos com empresas, enfim, para enganar as pessoas, né? E pela outra violência absurda, que é a facada que ele levou, que permitiu ele não participar de
nenhum debate, nenhuma apresentação das suas ideias, né? Quer dizer, no sentido de representatividade, é um presidente completamente ilegítimo, né? Agora, fora de ser um presidente ilegítimo, se mostra simplesmente um canalha, né? Um covarde assim que abusa de poder, não tem dimensão humana, digamos, de dignidade mínima para estar exercendo esse cargo, né? Eu me comungo, digamos, a humilhação, né? E o sofrimento do filho, né? Da família. Como é que pode, né? Como é que pode, certo? Isso é uma atitude covarde, né? Esse episódio, mais esse episódio, nessa sequência enfim, de infâmias e de canalices que você bem observou, trouxe de volta a questão do impeachment, né? Ontem mesmo a gente estava ouvindo a Rosalina Santa Cruz, que é irmã, né, do Fernando Santa Cruz, que foi assassinado pela ditadura. Ela disse, olha, o caminho é o impeachment. Isso tem dividido a esquerda, se deveria ser essa uma palavra de ordem ou não. O que você acha que a esquerda deveria fazer? Olha, eu acho muito difícil, porque não é só o Bolsonaro, em torno do conjunto das irregularidades que fizeram, em particular da demonização do Partido dos Trabalhadores, dos ataques a Lula. Você não só elegeu um presidente canalha, mas você elegeu junto um vice-presidente, você elegeu gente parlamentares, né? Então você criou uma força política que não depende apenas do Bolsonaro, né? Então, nesse sentido, há um realismo muito grande das pessoas. Agora, tem um ponto fundamental para mim, que é o seguinte: uma coisa é o Bolsonaro e o seu governo, a sua presidência e o retrocesso que isso significa, né? Outra coisa é que, como é um governo extremamente fraco, isso permite que é o que comentam os grandes grupos, né? Ele assina qualquer coisa, é hoje ou nunca, né? Então você arranca pedaços da Petrobras, você arranca a Embraer, você permite a invasão da Amazônia, você permite crimes contra os indígenas, você permite a venda de terras, enfim. O que tem de importante é que por trás, né, do que o Ciro chama do idiota, tecnicamente, que temos no poder, é uma fragilidade, porque ele não é representativo, ele não representa o Brasil na sua maioria, esse posicionamento, né? O grosso da população, da intelectualidade, mas mesmo da classe média no Brasil, ela tem outra visão. Nós já evoluímos para valores mais civilizados, né? Certo? Se deu uma conjunção de elementos que permitiram que essa extrema-direita assumisse o poder. Ela não é representativa, e como ela não é o conjunto de posicionamentos dessa área que fragiliza o futuro do Brasil, né? Então, o que nós temos que colocar mesmo na mesa é como a gente vai resgatar o conjunto das deformações que estão sendo inseridas. Aí vão os direitos do trabalho, vai a aposentadoria, vai a Amazônia, vem um conjunto de elementos, né? Tem uma coisa importante também, que é o seguinte: a repercussão internacional de termos um canalha desse porte na presidência. Para já o Brasil virou a piada mundial, né? Ficou esperando qual é a última idiotice que vai aparecer, né? Mas, por outra parte, por exemplo, a explosão do desmatamento da Amazônia está gerando indignação planetária, né? Porque temos desafios que hoje são planetários, que não são só de um país, e os diversos países estão tendo que contribuir, certo? Então, a China, por exemplo, tem uma grande contribuição para a poluição, porque está baseado no carvão, mas também está com imensas iniciativas de transformação da sua matriz energética, né? E aí um conjunto de países, né?
Quer dizer, agora, quando você tem um idiota assim que acha que não, eu faço o que eu quero, enfim, é não entender, é muito mais do que Bolsonaro, né? É resgatar os caminhos de uma política decente, racional, que seja útil tanto para o Brasil como para o plano internacional, né? O que está acontecendo é um retrocesso no sentido que é um caminho que vamos ter que reconstruir mais pela frente, que eu acredito que nós vamos voltar a ter um governo civilizado pela frente. Essas declarações tapafúrdias, elas não são exatamente no sentido de aumentar, quer dizer, a polarização, acirrar os ânimos e assim mobilizar digamos, a tropa dele em defesa do seu reduto? Olha, isso funciona. Isso funciona. Tá? Isso não é novo, isso faz parte do marketing político mundial, da política norte-americana, da política europeia, da política de toda parte. Hoje, em termos de sistemas políticos, se entendeu que o ódio mobiliza muito mais do que um programa. Certo? Dizer, olha, vamos ter que fazer isso, aquilo, para desenvolver o país, coisa do gênero, vamos ter que investir em educação, porque o futuro, etc. Não, agora, quando você aponta alguém para odiar e você dá razões, por falsas que sejam, isso mobiliza, né? Quando a gente olha, e eu acompanho muito a política norte-americana, eles sempre tiveram um Satanás externo, né? Enfim, já foi Fidel Castro, já foi Saddam Hussein, sempre tem que inventar alguém. Agora puseram os mexicanos, né? Quer dizer, aparecem pobres na fronteira do México e declaram que é uma questão de segurança nacional, né? Para a maior potência do mundo. Quer dizer, mas é mais, né? A mobilização, por exemplo, e aqui estamos em pleno, inclusive, do que a gente discutiu em Varsóvia, né? A mobilização contra os imigrantes na Europa é extremamente forte. Se não teria o Brexit sem que se agitasse a bandeira, olha, os bárbaros estão chegando, né? Os islâmicos, são refugiados, né? E tem mais. São países que foram quebrados pela colonização europeia, né? Eles invadiram de outra maneira, né? Certo? Então, a mobilização pelo ódio funciona, né? Quando a gente olha os argumentos do Trump contra os negros, né? Claramente você tem uma dimensão, digamos, de canalice em termos humanos, mas você tem cálculo político das empresas de marketing político que estão ao redor, entende? Steve Bannon e toda essa gente, todo mundo trabalha, os grandes think tanks, né? Os irmãos Koch, enfim, toda essa gente trabalha na linha como é que a gente ganha a eleição. Entende? Se estamos gerando uma guerra interna no país, se estamos gerando infelicidade em vez de gerar bem-estar, isso aqui, para eles, não... Efeito colateral. Não é efeito colateral. Tem mais, quando eu era estudante na Suíça, certo? Em grande parte, para se opor aos movimentos por direitos trabalhistas, né? A grande mobilização era contra os italianos que estavam tirando os nossos empregos, né? Na época, os italianos, né? Tem tradição esse processo. É a mesma linha que o Trump usa ao dizer voltem para casa, falando dos parlamentares democratas. Pegar americanos nascidos nos Estados Unidos e voltar para casa, né? Bom, então vamos pegar ele que volte lá para os ancestrais dele, na Inglaterra, na Irlanda, onde seja. Pegar só, antes da gente falar um pouco da parte internacional, você falou agora que as grandes empresas estão conseguindo passar tudo. Quer dizer, o Bolsonaro está a serviço de quem? Olha, eu não acho que o Bolsonaro esteja a serviço de alguém. Ele de certa maneira, ele é fraco para isso. Agora, quando se elege um Bolsonaro e a bolsa explode, certo? Isso significa o seguinte: os bancos estão muito felizes, né? Ou seja, vão
conseguir aprofundar o que já quebrou a economia a partir de 2014, né, com a alta dos juros, com o sistema de endividamento das famílias, endividamento das empresas, endividamento do Estado. Isso está continuando e está se aprofundando, né? O que eu acho é que, para eles, eleger um Bolsonaro não é porque o posicionamento do Bolsonaro é assim, é porque abre o campo para os grandes grupos, né? É importante entender que hoje a parte internacional não é uma parte externa que penetra aqui. A parte internacional está aqui dentro. Certo? O que é o Santander, o que são os grandes grupos da mineração, quais são as ligações de todo o interesse do petróleo, o interesse da Boeing, o interesse dos grandes traders de commodities, né, dos grãos, o interesse da madeira, o interesse da carne, né, toda essa gente está articulada porque são sistemas internacionais, né? Então, para eles ter um governo que não representa interesse da nação e não tem força para representar os interesses da nação e se permite entregar as coisas para o internacional, interessa aos grupos internos, que todos eles têm vinculações hoje internacionais, né? Você não tem mais essa separação, o interno e o externo na economia e na política moderna, né? Você falou que esse governo não representa os interesses da nação. No entanto, ele se apresenta como o Brasil acima de tudo, pátria amada e verde e amarelo e bandeiras. Enfim, como se explica essa contradição e o senhor acha que ainda vai durar muito tempo a crença nessa, que no seu entender é uma falácia? Olha, isso não é particularmente brasileiro, tá? Eu sou de uma época em que a gente tinha um movimento, tradição, família, propriedade, né? Enfim, certo? Essa gente, quanto mais defende os interesses norte-americanos e faz compras em Miami, mais eles vestem para compensar camisa verde e amarela e bandeira verde e amarela e sair na Paulista, como eu sou patriótico, né? Antes de passar o fim de semana em Miami, né? Na realidade, você tem esse uso. Isso hoje está sendo muito estudado, né, em particular por Jonathan Haidt, né, que é um diário de psicologia social de Harvard, né? A que ponto você mobiliza em termos políticos, não apelando para a cabeça, o que funciona, mas apelando para as tripas, digamos assim, certo? Chamam o fígado, né? Em inglês é conhecido gut feeling, né? Certo? Você sente na tripa, você diz, não, a nossa pátria, né? A nossa família, a religião, Deus, Jesus, né? Aí vale tudo que é dos mais sagrados, porque quanto mais você insere canalice, mais você usa, né, a maquiagem no processo. Isso não é Brasil particularmente, tá? Veja, o Brexit está baseado em quê? Vamos controlar o nosso país de volta, vamos recuperar o país para nós, né? Enfim, em nome da pátria, né? Estão ligados a tudo que é organização internacional de direita mais surrealista, né? Você vai para a Polônia, é tudo Jesus, pátria, família, né? Os valores, né? Vai direto, por exemplo, para a sexualidade da mulher, né? O seu controle, essa coisa é muito importante, porque isso pega, né, no estômago das pessoas, né? Não faz nenhum sentido político, certo? Em termos de política que faça sentido para organizar o bem-estar de uma população, mas faz sentido em termos de tomada de poder, né? O que você atribui essa ascensão da direita em todos os cantos? Você já escreveu e tem falado sobre o esgotamento do modelo de capitalismo que a gente vive, que produz, além do desastre ambiental, e uma desigualdade cada vez maior. Quer dizer, o capitalismo como a gente conhece, ele está inviabilizado, a democracia e capitalismo estão dissociadas para valer?
Olha, eu uso nesse meu livro, né, do Capital Improdutivo. Deixa eu mostrar aqui. Uma- Dá licença aqui. Vou mostrar aqui, ó. Vamos lá. Ah, tu vai botar na Eu vou botar aqui, tá. tá. Vamos botar aqui. A Era do Capital Improdutivo. Está na segunda edição, revista e atualizada. Então, a Era do Capital Improdutivo, a nova arquitetura do poder sob dominação financeira, sequestro da democracia e destruição do planeta. Deixa eu dizer que esse livro está online, gratuitamente. Nós somos uma rede mundial de professores, de pesquisadores. A gente disponibiliza toda a produção científica online, faz parte do trabalho da gente. E ele está disponível online também no meu blog. Que é o Ladislau. Não, é Dobor.org. Dobor.org. Agora, se você escrever Ladislau na internet, você cai lá. Dobor.org. É. E ele tem cada capítulo, porque são 15 capítulos, cada capítulo tem um videozinho de 10 minutos. Né? Vocês entram no meu blog em livros, vocês vão encontrar lá Pedagogia da Economia, vai ter a foto do livro. E muita gente está utilizando esse meio para se formar. Eu, anteontem, dei uma aula, tarde à noite, para um conjunto de uma comunidade de favela do Rio de Janeiro, que, usando os vídeos e os textos online, estão formando as pessoas da favela na coisa. Tem gente fazendo isso no Ceará. A aula foi presencial ou foi online? Não, a minha aula é online, né, porque eles trabalham online, assistindo os vídeos e discutindo entre eles, certo? Online. Certo? E, de vez em quando, eles me ligam, certo? Olha, a gente tem um conjunto de dúvidas, dá para pegar um horário com... Então, aí a gente liga, se conecta, então no Skype, e a gente está discutindo essas coisas, né? E qualquer comunidade, você que assiste aqui, qualquer lugar que você seja, inclusive no exterior, você pode se organizar para fazer um curso desse com os amigos. Tem gente que participa da Europa, coisa do gênero. Não é educação à distância, né? Certo? É uma forma comunitária de a gente adquirir conhecimento, né? Mas voltando à questão, né, sobre que capitalismo é este, basicamente, eu uso no livro essa frase muito forte do alemão Wolfgang Streeck, né, que diz não é o fim do capitalismo, mas é o fim do capitalismo democrático. Certo? Então, basicamente, a linha é a seguinte: antigamente você tinha, a economia era um monte de empresas médias, grandes, enfim, coisas, mas o grande era daquele tamaninho ainda, certo? E eles precisavam de um Estado que assegurasse o cumprimento dos contratos, enfim, regras do jogo, coisas do gênero, certo? Hoje, esses grandes grupos, né, basicamente, a gente trabalha com vários níveis, assim, né? Temos 737 grupos que controlam 80% do sistema corporativo planetário, né? Nisso a gente tem 147, que é um núcleo de gigantes, né? 3/4 deles são bancos, né? Um núcleo do núcleo, um núcleo duro, digamos assim, são 28 bancos que hoje são chamados de SIFIs, né? Systemically Important Financial Institutions, né? Instituições financeiras sistemicamente importantes. Essas ninguém toca, e elas têm sua representação. O chefe do IIF, que organiza eles, né? Ele é recebido como chefe de Estado. Ou seja, o que se gerou? Se gerou um poder financeiro mundial quando os governos são nacionais. Então, há uma fragilização radical, né? Porque você tem um governo que é eleito e decide baixar a taxa de juros, certo? Você vai ter, ou as empresas vão migrar para outro país, ou se o governo não tem a força suficiente, vai derrubar o ministro da Fazenda, ou então vai derrubar a presidenta, né? Como aconteceu aqui no Brasil? Obviamente, né? Quer dizer, na realidade, isso não é só aqui, certo? Isso é geral, faz parte. Esses grupos são bancos, mas o que eles fazem é política, essencialmente. Quer dizer, por trás disso tem isso vem a partir dos anos 80, essa transformação,
né, que está exigindo novas regras do jogo, porque a economia se tornou mundial, o dinheiro é um sinal magnético. Eu ainda uso esse dinheiro papel, porque na minha idade a gente usa, né, enfim, essas coisinhas que vocês devem conhecer, né, enfim, coisa assim. Mas isso aí representa 3% da liquidez no mundo, 97% são sinais magnéticos. Sinais magnéticos navegam na velocidade da luz do planeta. Se um país decide reduzir os juros, eles migram para outro país, ou derrubam o ministro, ou derrubam o governo, segundo as coisas. Então, você desequilibrou a capacidade de governo e você gerou uma nova governança planetária que ninguém controla, porque nós temos uma economia mundial, mas não temos governo mundial, né? O Fundo Monetário Internacional não apita nada, né? O Banco Mundial tem menos dinheiro que o BNDES, enfim, o BIS em Basileia, que se chama o Banco Central dos Bancos Centrais, na realidade só dá bons conselhos. Então, há um desajuste radical entre todo o sistema econômico e o sistema político. E quando você elege um governo que não tem como controlar onde vai colocar os recursos, ele é governo de quê? Pode fazer discurso, coisa do gênero, né? Ou como no caso do Bolsonaro hoje, simplesmente deixa arrancar os pedaços pelo sistema internacional e tira, digamos, qualquer dimensão de seriedade no governo nacional. Ou seja, a política mudou. Num trabalho que eu fiz junto com Otávio Ianni, né, que era um grande amigo, né, o artigo que ele escreveu para mim para a gente publicar era A Política Mudou de Lugar. E realmente a política mudou de lugar. Nós temos que repensar os parâmetros da construção política, né? Mudou de lugar, você está dizendo que ela saiu da praça ou saiu da urna e foi para os gabinetes das empresas, dos bancos? A política, como é que é essa mudança na política? Olha, essencialmente, você tem, por exemplo, hoje, nos paraísos fiscais, o equivalente, como ordem de grandeza, a 1/3 do PIB mundial. Em paraísos fiscais não são ilhas com palmeiras onde o pessoal esconde dinheiro. Por exemplo, o Paulo Guedes, né, que é o nosso ministro, ele é cofundador do BTG Pactual. O BTG Pactual é um banco relativamente pequeno, mas tem 38 filiais em paraísos fiscais, né? Ilhas Caimã, Panamá, Luxemburgo, Suíça, todos eles, né? Tá ali, eu peguei no valor econômico, peguei a lista, enfim, nada de misterioso, né? Certo? Para que ele tem todas essas filiais, que custa dinheiro ter filiais em tantos países, né? Porque ele simplesmente organiza os fluxos de todas as grandes empresas, das corporações e dos bancos e das grandes fortunas, né? Então, o que acontece? Se você tenta cobrar os impostos de gente muito rica ou de grandes grupos aqui dentro, você vai ter uma fuga disso para o exterior, né? Os cálculos do Tax Justice Network é que o Brasil tem lá fora 520 bilhões de dólares, o que dá mais ou menos 2 trilhões de reais, o que dá mais ou menos 1/3 do PIB. Certo? 1/3 do PIB está lá fora. Não é que sai todo ano, está lá fora. Está lá fora. Certo? A evasão fiscal, no ano passado, calculada pelo Sindicato dos Profissionais da Fazenda, o Simprofaz, né? A evasão fiscal no ano passado foi 620 bilhões de dólares. Tá? Dá mais ou menos 20 vezes o Bolsa Família, que tirou da miséria cerca de 50 milhões de pessoas, né? Quer dizer, de que estamos falando, entende? E a culpa é dos velhinhos. Então, na realidade, voltando ao mecanismo, se você pega um fiscal da Fazenda que chega num grupo desse, ou no Santander instalado no Brasil, coisa do gênero, agora acabaram, né, o Santander está pagando uma multa de 180 milhões por fraudes, enfim, mas é evidente, certo? O problema é o seguinte: quando você tenta fiscalizar um grupo desse,
todos os grandes grupos têm uma perna em paraíso fiscal. Então, o sistema financeiro, o dinheiro é um fluxo. Você tenta definir quanto tem de lucro, qual é o imposto devido, coisa do gênero. Uma parte do fluxo está nas Ilhas Caimã, por exemplo, certo? Você pode mandar ter um fiscal nas Ilhas Caimã. Vai encontrar um endereço que tem uma plaquinha na porta, dentro vai ter um advogado que vai dizer: eu não estou autorizado a dar informações sobre a minha empresa. Certo? Ou seja, é o conjunto do sistema produtivo que se desarticula porque ele se financeiriza, né? Você desequilibra os processos. Você controlar bens físicos, quando se transportava ouro, ou até quando se transportava dinheiro em malas ou coisa do gênero, é uma coisa. Nessa economia imaterial que se gerou, o controle de uma nação, sobretudo quando você tem paraísos fiscais, são mais de 30 hoje, certo? Como é que você faz para controlar os processos? E, nesse sentido, eu acho importante o pessoal entender, né? O setor financeiro não é um setor, é uma dimensão de tudo, porque depende de quem controla o dinheiro para saber se você vai poder financiar ou não a Previdência, né? Se você vai poder financiar saúde, ou educação, ou infraestruturas. Ou seja, é o direito de acesso aos recursos de todos os setores. Então, o governo que consiste em priorizar, onde você vai colocar os recursos, se ele não tem controle sobre os recursos, o que é que ele governa? Certo? Então, nesse sentido, você tem uma fragmentação, uma perda de capacidade. Quando a gente olha a França, com os gilets jaunes, né, é muito interessante, porque, de um lado, o pessoal está indignado. Não, nós fizemos uma lei, vai ter que pagar mais sobre os combustíveis, que é para proteger o meio ambiente, porque os combustíveis geram aquecimento, mudança climática, coisa do gênero. Então, parece que não há legitimidade nos protestos deles, né? Mas, na realidade, eles sabem perfeitamente, né, os trilhões que vão para os grandes grupos que sequer pagam imposto, né, que estão especulando no sistema mundial e deles não se cobra. Né? É a mesma coisa você comparando, né? Você pegar a Previdência, quer dizer, o problema são os velhinhos que têm dinheiro demais e não os 620 bilhões de evasão fiscal ou os 2 trilhões de reais que estão lá fora. De que a gente está brincando, né? Professor, o senhor citou aí o Paulo Guedes e o banco. Vários dos nossos comentaristas, internautas, estão querendo saber mais sobre essa relação aí dos bancos, dos banqueiros na política brasileira. O Paulo Vitor, por exemplo, pede que a gente pergunte sobre qual o papel dos banqueiros na relação com o Dallagnol. Bem específica, mas enfim. Você vai trazendo aqui a questão. Olha, e obrigado quem está participando aí, atuando, compartilhe. Não, muito legal a pergunta, né? A desgraça, não sei se você notou, mas que ele garantiu, na negociação antes da palestra, e antes da reunião com os bancos, né, garantiu que seria secreta, né? Certo? Ou seja, nem eu, que sou analista de processo econômico, consigo saber o que lá eles disseram. Agora, como é? Que las hay, né? Alguma coisa tem aí. Para que ele vai se reunir com os bancos? É óbvio que os banqueiros têm interesses econômicos, porque eles, todo mundo já deve ter notado, né? A economia há 5 anos está indo para baixo, certo? E o lucro dos bancos está indo para cima. Então, para os bancos, e aí não só são interesses nacionais, tá? São, inclusive, Santander, Citibank, etc., todo o interesse de gente que está mamando sobre o sistema financeiro, certo? De manter essa política, né, que a partir de 2014, digamos, com a ruptura da capacidade política da Dilma, você está instaurando, né? Então, é claro que há uma articulação da justiça com o interesse dos bancos
para mim, é absolutamente escandaloso, né? Agora, o fato é que saiu, né? A informação, a conversa dele, né, com a organizadora da reunião. Para mim, o maior perdedor aqui não é o Dallagnol, é a justiça, né? Quer dizer, que aconteceu com o judiciário, né? Não, vai entrar na internacional, porque tem mais... Não, eu ainda vou ficar nessa questão nacional. Você estava falando dos bancos, é só olhar o jornal de hoje, né, tem lá os dados, de novo, né, do crescimento da lucratividade dos bancos, e no mesmo jornal hoje tem a notícia da recuperação judicial da Bardella, que foi um símbolo da industrialização brasileira em determinado período, no século XX. O próprio Cláudio Bardella foi um dos industriais que em algum momento também se opôs ao próprio regime militar. Quer dizer, uma era que acaba, né? Uma era que acaba. E como é que você vê a economia desse ponto de vista? As empresas nacionais estão desaparecendo, está tudo indo para a mão dos bancos, todos viraram rentistas. Para onde nós vamos? Olha, eu acabo de pegar uma avaliação de uma economista indiana, de Delhi, muito conhecida, e ela pega textualmente isso, né? Quer dizer, os bancos, hoje, em vez de financiar atividades produtivas, né, eles extraem recursos das atividades produtivas num tal nível que estrangula as empresas, inclusive leva elas a fraudes, a uma série de deformações, né? Saiu agora, anteontem, no Guardian, saiu a pesquisa do New Economics Foundation, que é uma fundação muito importante na Inglaterra, né? Sobre como os cartões de crédito estão simplesmente travando a capacidade de compra das famílias, né? As pessoas se endividam em tal nível, estão muito indignados, porque o rotativo do cartão está na faixa de 20%. Né? Aqui no Brasil está ao ano. 20% ao ano. Aqui está na faixa de 300% ao ano. Então, não é uma coisa peculiar. Quando você olha que no programa da Elizabeth Warren e do Bernie Sanders, né, está a proposta de colocar um teto máximo de cobrança de juros sobre o cartão de 15%. Né? Uns 10 anos atrás estava 12%, hoje está 21%. Eles dizem que isso aqui inviabiliza a economia. Né? Agora, que dirá 300%. Né? Quer dizer, então, na realidade, você tem que se colocar na pele de um banqueiro, por exemplo, de uma Sadia ou de outros... de uma empresa, né? Certo? Uma Sadia ou outra, certo? Você tem uma reunião do conselho de administração, são coisas muito concretas, né? Olha, nós temos tantos recursos, o que a gente faz? A gente abre mais uma fábrica, abre mais uma... Aí você tem um diretor financeiro que diz, meus amigos, você sabe, ganhar dinheiro é muito mais prático. Eu posso repassar isso para um paraíso fiscal e aplicar, vai render entre 7% e 9% ao ano, esforço zero, liquidez total, risco zero. Para que a gente vai se matar? Porque produzir dá trabalho. Certo? Então, as próprias empresas produtoras, e isso, se a gente pega os gráficos da desindustrialização e da queda do emprego industrial, é radical no Brasil. Certo? E isso, o Thomas Piketty tem um papel fundamental, que ele fez o estudo internacional, preencheu essas malditas, é um tijolo de 700 páginas, né? Mas basicamente está demonstrado cabalmente, tem impacto mundial. Hoje rende muito mais você fazer a aplicação financeira do que você investir. Né? Então você tem um desvio, né, para esses processos. E você tem tragédias, né? Eu uso o exemplo de Mariana, porque é emblemático, né? Porque é uma tragédia, mortes e uma catástrofe ambiental para o país. E a coisa é muito simples, certo? Porque quando disseram para eles, o engenheiro diz, que é a parte técnica, diz, olha,
a barragem está com problema, está vazando, certo? Entre um engenheiro, um técnico que entende do processo produtivo, e a Billiton, ou a Valipar e o Bradesco, que dizem, nós queremos 1 bilhão de lucro, porque senão a gente troca o conselho de administração desse negócio, certo? Você coloca a unidade produtiva a serviço de quem detém as ações, do controle financeiro ou do quem é titular da dívida dessa empresa. Então, você inverteu as relações, porque antes o sistema financeiro servia para dar recursos para a empresa poder investir, comprar máquinas e coisas do gênero, gerar emprego e gerar atividade que, por sua vez, gera imposto e faz funcionar a outra parte da prosperidade, que é políticas sociais, educação, etc. Né? Quer dizer, isso aí se rompe por um sistema de extração de recursos que hoje, com todo, por exemplo, a Billiton está lá na Austrália, está lá sabendo onde fica a Mariana, né? Mas eles querem seu $1 bilhão ali todo ano sobre um minério que eles não produziram e que pertence ao Brasil. Certo? Qual é a lógica desse sistema? Então, quando eu pego as indignações que estão surgindo da Elizabeth Warren, do Sanders e do Michael Hudson, do Joseph Stiglitz e tantos outros nos Estados Unidos, o New Economic Association na Inglaterra, o pessoal da Universidade de Delhi na Índia, né? Os nossos próprios estudos aqui no Brasil sobre a deformação, né? Tudo isso está mostrando que esse negócio simplesmente se desajustou. Né? Os americanos têm uma expressão que eu já devo ter usado aqui, né? que é muito boa. Eles dizem, hoje é o rabo que abana o cachorro, né? Se inverter o processo. Né? E isso não funciona. Nós vamos ter que chegar, em algum momento, a alguma forma de regulação financeira. Eu tive hoje, trocando correspondência com Paul Dembinski, que é a Universidade de Friburgo. Ele dirige em Genebra o Observatório Mundial das Finanças. Né? A gente está discutindo que forma a gente encontra de juntar os mais variados estudos. Pega o Roosevelt Institute. Você não vai dizer que é de esquerda ou coisa do gênero. Estou dizendo, gente, isso é um escândalo. Tá? Você pega o Martin Wolf, economista-chefe do Financial Times, que diz que esse sistema perdeu sua legitimidade. Ou seja, entre o capitalismo, que a gente até xingava, né? Porque explorava o trabalhador, mas era um cara que pelo menos produzia lá sapato ou bicicleta, ou o que fosse, certo? E comprava máquinas e produzia o sapato que um moleque pode usar, e gerava emprego e pagava imposto. Isso é o que era, né? Certo? E que hoje parece até simpático, né? Agora, esse sistema de hoje, que quebra o próprio capitalista produtivo, é simplesmente inviável, né? E está nascendo uma reação disso também no mundo político e no mundo da economia, quer dizer, os próprios empresários, ou a parte da burguesia no mundo todo, que é prejudicados por esse sistema, estão trabalhando em algum tipo de reação a isso? Muito pouco, muito pouco. Por uma razão que é razoavelmente simples. Um conselho de administração de uma empresa, ele vai ser remunerado, e a gente sabe que as remunerações dos que eles chamam os executivos, né, são muito elevadas. Mas elas são proporcionais, não a quão produtiva a empresa, mas quão produtiva a empresa é para os acionistas, os donos financeiros do processo. Então, se, por exemplo, a gente diz, não, a Bolsa subiu, por exemplo, tais ações subiram, portanto, enriqueceu mais os acionistas que não produzem nada, estão lá e nem sabem, porque estão em várias empresas e nem sabem que, né, nem entendem do processo produtivo. Mas do momento que eles ganham mais, então o pessoal administrativo da empresa, certo, passa a ter o bônus em proporção de quanto eles conseguem extrair. Certo? Então você reduz a capacidade de produção, se descapitaliza a empresa. Um bom exemplo é o da British Petroleum, né? Que é recente. Né? O acidente do Golfo do México é antigo, mas a briga é recente, que no ano passado
a British Petroleum, como ela tem que pagar imensas multas nos Estados Unidos, né, por bilhões de dólares, por causa do acidente que eles criaram, eles comunicaram aos acionistas que iam reduzir os dividendos. Certo? Os acionistas comunicaram, nós não estamos de acordo. Né? Se necessário, a gente troca o Conselho de Administração da British Petroleum. Certo? O que fez o Conselho de Administração da British Petroleum? Vendeu campos de petróleo, ou seja, descapitaliza a empresa, mas mantém o dinheiro lá para cima. Ou seja, você não tem mais um conselho de administração em termos de gestão. Né? A gente ensina isso, né? Na pós-graduação em administração aqui na PUC. Né? Você tem uma perda de legitimidade, você não tem mais aquela coisa que eu dirijo uma empresa e eu quero satisfazer o cliente, coisa do gênero. Não, eu quero satisfazer o chefe, né? Você estava falando agora da questão dos bancos e tal, e eu lembrei aqui sobre a questão da moeda e enfim, que é uma moeda física cada vez mais irrisória. Eu lembrei aqui da moeda do Facebook, porque alguém escreveu que se essa coisa andar, essa moeda do Facebook e congêneres, vai ser pela primeira vez um movimento para colocar em xeque os bancos. Você acha que isso faz sentido? Olha, o que você pensa disso aí? Faz sentido e depende de quem controla. Pega no Quênia. Tá? Então, você tem os intermediários financeiros. Certo? Pessoas têm que entender porque é uma coisa muito prática. Eu, se vou numa papelaria, faço uma compra de R$100, antigamente eu dava R$100 para a moça na papelaria, eu levava as minhas compras e pronto. Hoje não. Hoje eu não estou diretamente em contato com a papelaria. Certo? Na hora de pagar, certo? A moça me pergunta, crédito ou débito? Ou seja, eu tenho um intermediário no meio que vai levar, por exemplo, na modalidade de crédito, 5% do valor de todas as compras, de dezenas de milhões de compras, certo? Sem ter produzido nada, né? Certo? E praticamente sem custos, porque é tudo informática, é tudo algoritmo. Né? Então, você tem um custo de intermediação dos processos. Para que eu, que estou querendo comprar um negócio aqui, tem que ter um banco, certo? Por isso que eles querem que a gente tenha um cartão no bolso e coisa do gênero. Agora, muita gente se deu conta disso e está revertendo. Então, por exemplo, no Quênia, né? Que não é a ponta, não é o Silicon Valley, né? Enfim, já estou falando do Quênia, né? País africano, enfim. Mundo rural, no Quênia. Eles organizaram um software que permite as transações diretamente entre cliente e produtor. Certo? Para que eu tenho que ter o banco no meio? Certo? Se eu posso, da mesma maneira como mando um e-mail, uma coisa, mando uma informação, eu transfiro direitos sobre dinheiro, certo? Hoje, no Quênia, através do sistema dos Correios, eles montaram uma moeda paralela, chama M-Pesa. Pesa em Swahili é dinheiro. Né? Esse M-Pesa, as transações M-Pesa representam 38% do PIB. Nossa. Então... É quase uma economia paralela. Estão dizendo para que eu tenho que... Mas são coisas muito práticas, né? Eu, por exemplo, coloco meu dinheiro no banco, minha poupança, me paga uma merreca, certo? O meu irmão está precisando de dinheiro, vai pedir um empréstimo desse dinheiro, hoje o banco está cobrando 88%. Então, eu coloco meu dinheiro no banco, o banco me paga uma merreca, e se o meu irmão precisa de dinheiro, ele vai pagar 88% sobre esse mesmo dinheiro, não é melhor eu passar para o meu irmão? Posso até comprar um jurinho mais ou menos de que o banco me pagaria, certo? Ou seja, são comunidades que se organizam e dizem, mas para que o banco, caramba? Para que esses intermediários que estão sugando os governos, sugando as empresas, sugando as famílias, e com isso travando as economias, né? Isso é o base desse meu estudo, né, do capital improdutivo, mas de inúmeros estudos que estão surgindo
no mundo, porque a moeda evoluiu para um sistema imaterial, né? São sinais magnéticos, e as legislações continuam na pré-história, né? Vamos passar para a parte internacional da política, ou você tem mais alguma observação? Não, acho que a gente podia entrar nas reuniões que o senhor teve participando nessas. Conta pra gente. Falou tanto desse encontro em Varsóvia, né? Contar um pouco o que foi isso, o que se discutiu e, enfim, o que estão pensando. Olha, a iniciativa é muito interessante, porque a Polônia está nessa situação muito excepcional hoje de ter um governo populista de direita que só fala em família, Jesus, a pátria e tal, mas enfim, não consegue responder, digamos, Bom, o primeiro ponto é o seguinte. A sua família tem origem polonesa, né? Bom... Tem origem polonesa, é por isso, eu falo polonês, né? E eu fiz meu doutorado na Polônia, inclusive, né? Então, eles tiveram a ideia seguinte, porque se constata que governo populista de direita, e surrealista e baseado no controle sexual da mulher, no discurso da pátria, de Jesus, goiabeira, etc., enfim, tudo que você quiser. Quer dizer, isso aí não é uma particularidade de Trump nos Estados Unidos ou de Bolsonaro aqui, ou você pega Erdogan na Turquia, você pega Duterte nas Filipinas, você pega o Kaczynski na Polônia, você pega o regime na Hungria, você pega o Boris Johnson na Inglaterra, enfim, a política desandou, de certa maneira, né? Então, essa capacidade que era tão preciosa, que nos deu uma relativa prosperidade dos 30 anos do pós-guerra, né? Enfim, tivemos regimes razoavelmente democráticos que permitiram avanços muito fortes, certo? Hoje isso está desandando. Então, o que eles fizeram? Uma ideia interessante de uma revista chamada Política, na Polônia, que é muito respeitada aí internacionalmente. Eles disseram como é que é esse governo populista de direita na Polônia, como pode ser visto a partir de diversos países e de diversos enfoques profissionais. Então, pelo denominador comum que é o interesse pela Polônia, eles juntaram professores de primeira linha e que são de origem polonesa, como o Dębinski da Universidade de Friburgo e de Genebra, como o Eckert de Harvard, né, como o Zielonka de Oxford, enfim, e por aí vai. London School of Economics, Universidade de Paris, enfim, porque com os dramas que já houve na Polônia, a Polônia também tem uma dispersão de populações e que ocuparam lugares de ponta em termos de pesquisa internacional em diversos países, né? Coisa que não me surpreende, porque quando você chega no exterior, você de fora, você para abrir caminho, você precisa ter você precisa batalhar um bocado, né? Então, a gente juntou, o que é interessante? Quer dizer, você pensar o populismo de direita, e aí a gente fala na Polônia, mas é o que a gente sofre aqui, o que a gente está vendo em tantos lugares, certo? Então, isso é visto como pano de fundo da Polônia, mas uma compreensão internacional, e é visto não por economistas, mas também por economistas, historiadores, gente de ciências sociais, pesquisas de diversas áreas. Então, o fato de você juntar 23 pessoas, ali não houve palestras, tá? É tipo de uma mesa redonda, certo? De 2 dias intensos, né? Em que a gente discutiu o que está acontecendo, né? O famoso que passa, né? Dos hispânicos, né? E é muito interessante, Então, por exemplo, um professor traz essa visão, eram palestras, intervenções, digamos assim, de 5 minutos, 8 minutos, coisa do gênero, né? Então, o que está acontecendo com o trabalho? O trabalho a gente pensava assim, não, vai ter emprego, né? Você pega no Brasil um emprego formal, são 33 milhões de pessoas. Nossa força de trabalho é 105 milhões,
certo? Ou seja, é 31% só da mão de obra. O resto, o que faz? Se você junta o setor informal e o desemprego, são 3 milhões, 37 e 3 milhões, são 50 milhões de pessoas que estão à procura do que fazer. Mas esse negócio não está funcionando, certo? Então, toda essa ossatura, digamos, as pessoas vão para a escola, aprendem, adquirem uma profissão e vão ter emprego, vão poder sustentar suas famílias, isso aí está desajustado. Então, o Dembinski, né, que é da Universidade de Friburgo, pega o último estudo da Organização Internacional do Trabalho e mostra que, no mundo, são 61%, né, dos adultos da força de trabalho do mundo que está à procura de como se inserir nos processos. Certo? Então, 2/3. Então, de repente, você tem a dimensão, porque o pessoal diz, assim, as novas tecnologias vão tirar os nossos empregos. Meu, o problema não é amanhã, o problema já está aqui e é gigantesco. Então, você pega essa dimensão. Né? Nós tivemos 2 intervenções brilhantes, uma em particular da Universidade de Estocolmo, né? Pegando a regressão e as pressões sobre a situação da mulher. Certo? A mulher, antes de ser mulher, é uma pessoa, certo? É um ser humano, né? A gente diz o seguinte, a mulher é diferente do homem, mas não é desigual, né? Tem os mesmos direitos. Isso está regredindo, né? Certo? Você tem nos Estados Unidos, né, o ataque ao aborto, né? Enfim, o que, aliás, para mim, economista, é patético, entende? Porque onde você criminaliza o aborto, você tem muito mais mortes do que onde você transforma isso em sistemas de saúde. Então, dizer que é em defesa da vida é de uma idiotice radical. Mas, enfim, nós pegamos processos estruturantes na sociedade e como eles estão deslocando, né? Então, por exemplo, obviamente, a gente estudou o sistema financeiro, que eu tive com 2 mais pesquisadores, digamos, uma presença maior, inclusive fizeram uma sessão especial para o lançamento do meu livro, que saiu em inglês por Cambridge Scholars, então está dando, digamos, esse impacto. Então, esse é um eixo central, tá? Porque se você vaza pelo sistema financeiro, não é só o que vaza para o sistema financeiro, que você não tem dinheiro para a educação, não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para a infraestrutura e por aí vai. Então, esse eixo foi trabalhado também. Pegamos o eixo da política, enfim, que é muito curioso, porque tivemos vários exemplos, né? A que ponto você vende coisas completamente idiotas? Estou falando aqui da mamadeira do Bolsonaro, coisa do gênero, enfim. Mas você pega na Inglaterra, que, enfim, tem um certo nível, certo? Aquele negócio do Boris Johnson, né, com seu ônibus, dizendo que a Inglaterra está mandando para a Europa 350 milhões de libras por semana, que é um negócio, uma mentira deslavada, certo? E que entra nos Facebook, entra na televisão, entra por toda parte, né? Um ônibus com gigantesca placa. Isso, quer dizer, precisamos pensar. Isso leva... Mas isso funciona, né? Ou funcionou. Exatamente. E isso, as mentiras. Exatamente. Então não é tão idiota assim. Tem um pensamento em torno disso. Não? Você sabe o que é? Eu diria assim, nós precisamos racionalmente entender as dimensões da irracionalidade. Racionalmente entender. Porque esse negócio mudou. Entende? O que eu estava dizendo no começo. Você mobilizar o ódio rende muito mais. Né? Tem um livro que vocês podem pegar no meu blog aí, que é do Jonathan Haidt, né? The Righteous Mind, a mente moralizante. Né? Quando você pega um Ku Klux Klan, bons americanos, muitos com diploma universitário, chega de noite, bota aquele capuz, sai matando o negro, queimando casas, coisas do gênero. Né? Mas ele não está dizendo, eu estou matando o negro. Ele está dizendo, eu estou protegendo as nossas donzelas, porque os negros querem pegar as nossas mocinhas. Né? Quando você tem os exércitos alemães massacrando
gente por toda parte, certo? É em nome de limpar a raça, né? Quer dizer, na realidade, a construção de dinâmicas éticas, né? Veja o argumento da família em Bolsonaro, por exemplo, né? Veja os absurdos de uma Damares, por exemplo, certo? Quer dizer, você sempre constrói um boneco, né? de ética, de coisa do gênero, e que, em particular, cale no sentimento das pessoas, né? No gut feeling, no fígado. Coisa. Esse funciona. Então, nas diversas intervenções, em particular de uma senhora chamada Korolchuk, eu achei muito interessante. Ela diz o seguinte, porque permitiu cruzar as coisas. Em termos financeiros, você tem enriquecimento muito grande em cima, as pessoas se dão conta, pelo meio de comunicação, que somos uma nação rica, que temos montes de tecnologia, coisa assim, e continua no buraco lá embaixo. Isso gera insegurança nas pessoas. E a insegurança se transforma muito facilmente em medo e em ódio. Certo? Então, de certa maneira, se explica que, ao mesmo tempo que esse sistema afunda o andar de baixo volta para o reforço dessas políticas, pela insegurança, ou seja, elas vão voltar pelo ódio, pelo medo, pela insegurança, né? E não simplesmente pensando, bom, o que funciona para isso determinado, quais são as políticas, né? Você descrevendo esses mecanismos todos e a existência desse quadro em vários países, se diria que há uma internacional de direita atuando em todos esses lugares, desenhando dessa maneira tão similar às situações políticas de tantos países? Olha, há um poder internacional indiscutível, né? Eu pego no livro a Internacional do Sistema Financeiro, as diversas organizações, quem participa, que banco participa, dou a lista dos bancos, tal, certo? Então, o International Institute of Finance, por exemplo, o IIF, ele, como eu mencionei, o chefe é recebido como chefe de Estado, coisa do jeito. Isso é um negócio, é um sistema planetário. Quer dizer, de 2008 para cá, com a crise... 2008. Com a crise de 2008, né, e que resultou em grande parte das brigas entre eles e de falta de articulação entre eles, de lá para cá se articularam muito mais em termos de poder global, né? E isso é que desequilibra os processos de poder nacional, né? Quer dizer, voltamos ao argumento, né, do desequilíbrio entre um poder mundial sem regulação e sem eleições, certo? É simplesmente poder do dinheiro, e os poderes nacionais que têm eleições, mas não têm dinheiro e não têm poder, né? Então, a dimensão política disso, por exemplo, um Steve Bannon, coisa do gênero, ela vai se materializar numa rede de think tanks de direita, que hoje estão no mundo todo e articulando as coisas, com gigantescos financiamentos, por exemplo, dos irmãos Koch, né, os grupos de extrema direita, o Tea Party, etc., todas essas coisas nos Estados Unidos, num grupo de combate a evidência, digamos, da mudança climática, né? Se você tem a Exxon, você tem a Shell, você tem um conjunto de grandes empresas financiando, né? Por exemplo, a Exxon participou com mais de 150 milhões de dólares num filme em que aparecem cientistas de bata, tal, enfim, dizendo, não, é tudo invenção dos acadêmicos, enfim, né? Chamado The Climate Hoax, né? A mentira do clima, né? Os 8 cientistas que aparecem lá, a gente foi atrás, né? Todos eles são consultores ou funcionários das empresas correspondentes. Não, mas são muito objetivos, né? Sabe o que é?
esses grupos são internacionalizados, porque, inclusive, não é só Wall Street para os Estados Unidos, ou a City para Londres, ou Xangai para a China, ou a Bolsa de São Paulo para o Brasil. Não. Esse sistema hoje é um sistema global. E não há regulação global. Não há Banco Central global. Certo? Então, esse desvio do dinheiro das suas aplicações produtivas, financiar a escola, financiar, enfim, desenvolvimento, financiar políticas climáticas. Para que a gente sabe em que a gente deve usar os recursos, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os 17 grandes objetivos e as 169 metas correspondentes, está um acordo internacional disso. Certo? Nós sabemos o que deve ser feito, sabemos quanto custa, sabemos o que deve ser feito, só que não conseguimos. Eu dou um exemplo que eu acho que é muito forte, que na reunião Cúpula Mundial de Paris sobre o clima, se decidiu que ia se levantar 100 bilhões de dólares ao ano para ajudar a combater o problema da mudança climática. Né? 100 bilhões de dólares, parece muito. Né? A cifra mínima de recursos em paraísos fiscais, apresentado pelo Economist, é de 20 trilhões. 20 trilhões é 200 vezes o que chefes de Estado do planeta todo levaram anos para chegar. Vamos levantar 100 bilhões. É 0,5% do que está em paraísos fiscais. Não estamos brincando. Eu queria insistir com força, porque uma das coisas importantes, digamos, dessa denominador comum, digamos, do conjunto do pessoal que se reuniu em Varsóvia, né, é que nós estamos enfrentando um desastre em câmara lenta, digamos assim. Né? As coisas estão indo... né? Aqui, no caso, é numa roleta, numa montanha-russa. O Brasil é muito mais dinâmico. Fórmula 1, né? Mas é geral, tá? É geral, e é a desigualdade, é a violência, são os massacres, as guerras. Mas é só olhar o que está acontecendo pelo mundo afora. Né? Nós estamos perdendo as rédeas sobre os processos. Nós tivemos uma coisa tipo um capitalismo com muitas empresas concorrendo entre si, você tinha fronteiras, você tinha bancos centrais, controle, cada país tinha suas moedas, todas essas coisas. Hoje esse negócio se generalizou. Né? Temos uma bagunça mundial e não temos governo mundial. Nessas discussões, vocês chegaram a discutir, a levantar possibilidades, caminhos, saídas. Aqui os nossos internautas estão muito preocupados com isso, vendo toda essa tragédia. Alguns colocam a pergunta de forma bem específica. Silvia Ambrosio, por exemplo, diante de um povo tão assustado optando por governos violentos, onde a realidade passa a ser distorcida pelas fake news, como a esquerda poderá novamente atingir a mente e o coração dessas pessoas? Talvez até mais do que a esquerda. Como quem defende o planeta pode fazer isso? Né? Olha, a gente fez um exercício alguns anos atrás com Ignaz Sachs, que é um dos criadores do conceito de desenvolvimento sustentável, né? E com Carlos Lopes, que é um africano brilhante, que foi subsecretário-geral da ONU, hoje é professor de economia em Cape Town, na África do Sul. E a gente fez, está no final como anexo, apêndice a este livro, né? A gente fez 13 eixos propositivos. Uhum. Então, por exemplo, quando você constata essa situação que a gente mencionava, que 61% da força de trabalho no mundo está se virando, digamos, não está formalmente empregado, coisa do gênero, você tem que assegurar uma renda básica universal para assegurar que nessa transição, nas transformações que temos, digamos, que vamos fazer? Construir mais muro com o México e mais muros na Palestina e pôr mais navios no Mediterrâneo. Nós temos que reequilibrar as coisas. Né? Então, assegurar uma renda básica
Isso é uma questão ética, né? Tem algumas coisas, não é possível você ter uma mãe que não possa comprar um medicamento para o filho. Quer dizer, isso é barbárie, né? Primeiro é sair da barbárie, é reduzir o sofrimento, certo? Isso, uma renda básica universal, isso assegura, né? Nós temos, evidentemente, as soluções que já estão sendo aplicadas em diversos países, né, de redução da jornada de trabalho. Né? Então, são coisas interessantes, porque quando você fala na renda básica universal, as pessoas dizem, sim, mas e o dinheiro? Não tem problema de dinheiro, porque quando você passa dinheiro para a base da sociedade, isso se transforma imediatamente em consumo. Eles não mandam nada para paraíso fiscal. Esse consumo dinamiza a atividade empresarial. Foi o que a gente viu aqui, né? Tanto o consumo como a atividade empresarial geram impostos e repõem esse dinheiro. Certo? Então, a conta fecha, né? Não tem problema. A mesma coisa com a redução da jornada. Você pode, na linha do que foi proposto na França, né, trabalhar menos para trabalhar em todos, né, você pode assegurar que a gente você já tem empresas que trabalham 4 dias por semana, enfim, não só os 5 dias por semana, você tem que reduzir essa jornada. E o que acontece é o seguinte, não é que se diminui a produtividade, porque cada vez mais a produção, no sentido de produzir camisas, sapatos, o que seja, isso aí é cada vez mais automatizado, são cada vez mais sistemas tecnologicamente mais avançados, mas com mais tempo livre, as famílias começam a se interessar por livros, começam a se interessar por cinema, começam a se interessar por parques, começam a se interessar por jogos, um conjunto de outras atividades muito mais conectadas com o bem-estar, a tranquilidade da família, digamos, né, o convívio, a sociabilidade das pessoas e tudo isso, né? Então, você tem esses eixos. Você tem que criar algum tipo de controle dos sistemas financeiros, em particular transparência. A forma mais prática e evidente, e que está muito estudado hoje, muito batalhada, foi até defendida pelo ex-presidente Sarkozy da França, é você gerar uma taxação, um pequeno imposto sobre transferências financeiras internacionais. Certo? Porque, mesmo que você tenha um pequeno imposto de 0,20%, digamos que é ridículo, né? Pense que quando você paga na papelaria, os caras te tiram 5%, os bancos, né? 0,20%, isso reduziria o conjunto de transações especulativas, porque o cara que joga o dinheiro para cá, depois vê que rende mais para cá, joga para cá, e tudo é feito por computadores, né? Hoje chama High Frequency Trading, né? Transações de alta frequência, né? São algoritmos, né, que fazem que haja milhões de transações especulativas por toda parte no nível planetário, certo? Ninguém controla esse negócio. Se você coloca um imposto de 0,20% em cima disso, faz uma transação, faz 10, 15 transações por dia nesse processo, começa a acumular, o cara vai pensar, bom, talvez melhor eu só transferir dinheiro quando você tem uma justificativa. Então, isso é importante. Você tem uma proposta aqui, muito desenvolvida pelo Thomas Piketty, né, que você fazer um imposto sobre fortunas financeiras, né, patrimônio financeiro. A ideia é a seguinte, você pegar também impostos do tipo 0,5%, 1% e 2%, e subindo segundo o tamanho de fortunas, certo? Que é o seguinte, eu dou um exemplo que eu repito aqui porque ajuda as pessoas a entender. Um bilionário que não está investindo, está fazendo aplicação financeira em papéis, certo? Uma aplicação modesta que rende 5% ao ano. Esse bilhão, 5% ao ano, significa que ele ganha $137 mil por dia. 137 mil ao dia. No dia seguinte, ele aplica 1 bilhão mais 100. Tá entendendo? É o que a gente chama, né, o efeito bola de neve do sistema financeiro, o que gerou o maior drama planetário, esse 1%, que tem mais do que os 99 seguintes, e sem produzir nada. Né? Certo? Então, esse tipo de imposto em que
o cara, sobre sua fortuna, tem que pagar uma pequena porcentagem e todo ano sobre o valor da fortuna, ele vê que a fortuna dele está começando a diminuir, ele pode pensar, de repente, deixa eu fazer alguma coisa de útil com isso. Certo? Nós temos que, evidentemente, gerar algum embrião de governança internacional. Certo? A OMC não apita nada, Fundo Monetário não apita nada, BIS nada, Banco Mundial, nós não temos. Certo? Volto ao argumento, né? Temos a economia globalizada, não temos... Possível, você acha? Olha, pode ser difícil em termos de criar um governo mundial, certo? Mas nós temos embrião disso, que é o G20. Por que se reúne direto? Porque tem coisas que são globais, e não adianta um país sozinho. Agora, não dá para você ficar todo ano montando qual vai ser a agenda do G20. Você tem que organizar um sistema regular, né? Agora, o que é mais viável nesse momento são acordos internacionais de articulação. Certo? Porque o que existe, bem ou mal, ainda são estruturas governamentais, né, que asseguram um mínimo de ordem, digamos, e de regras do jogo, né? Então, um Roderick, por exemplo, que é um pesquisador importante, ele traz essa visão, né? Não estamos maduros para um governo mundial, mas articulações internacionais. Então, eu tenho muita esperança, por exemplo, se conseguir se tirar o Trump do poder na próxima eleição, se entre os democratas, certo? Você já tem nos diversos programas do Bernie Sanders, da Elizabeth Warren e outros, você tem já essas propostas de a gente começar a ordenar. E é possível, certo? Você sentar com os chineses, com a União Europeia, com os diversos grandes manejadores e organizar regras do jogo, né? Enfim, eu sugiro que nos assiste aqui, dê uma olhadinha no livro. A última parte são 13 eixos propositivos. Nós temos que resgatar, por exemplo, a capacidade de planejamento, né? Porque planejamento foi... É a minha área, digamos. Eu organizei sistema de planejamento em vários países. Não dá, porque sabe o que é? A nossa cabeça, feita de uma maneira curiosa, que a gente reage muito fortemente às coisas imediatas, mas tem muita dificuldade de pensar o longo prazo e de maneira articulada, sistêmica. Certo? Então, a desigualdade, a destruição ambiental e o vazamento financeiro é um desastre sistêmico, porque, na realidade, você tem que parar o vazamento financeiro e financiar a inclusão produtiva para reduzir desigualdade e financiar a mudança da matriz energética, certo? Para reduzir o impacto sobre o clima. Então, se você olha de maneira sistêmica, te aparecem as soluções. E a partir daí você começa a organizar, certo? Uma China que tem planejamento, ela diz, olha, o carvão, que é a nossa base de energia principal, não funciona mais, porque é uma tragédia ambiental, certo? Então, eles investem no solar agora, certo? Vejam que interessante. Eles não fazem uma grande empresa estatal de painéis solares, mas eles fazem uma grande empresa estatal de produção de máquinas e equipamento para a produção de painéis solares. Então, aparece barato as máquinas e qualquer município, empresa privada, coisa do gênero, em qualquer parte, e a China é grande, pode tocar essas coisas. Então, você não encalacra o governo, não aumenta esse negócio, mas, ao mesmo tempo, dinamiza a capacidade na base. Isso aqui são soluções, digamos, de lógica. De uma produção de bens de produção, né? Exatamente, exatamente. Então, nós sabemos o que fazer, né? O problema é a desgraça política. Então, quando você está a política baseada essencialmente nos ódios, nas emoções, no jogar uma parte da população contra a outra, certo? A gente tem que separar. Isso é a cretinice maior, certo? Eu vi ontem na CNN, né, na grande rede de TV americana, certo? O apresentador, quer dizer, nem um convidado, mas o apresentador dizendo, senhor Trump, quando o senhor diz que esse prefeito, que é negro,
ele é pestilento, que é coisa do gênero, você não está ofendendo esse prefeito negro, você está ofendendo todos os americanos. Está no nosso símbolo, é pluris unum, né, dos muitos é um. Você está ofendendo a América, né, quando você ofende uma parte de nós. Quer dizer, esse tipo de reação, certo? De recosturar em termos políticos, certo? Em particular, de descer de sola a cretinice que faz um Bolsonaro, ou os comentários racistas do Trump e coisas do gênero, isso é absolutamente essencial, né? Agora, professor, essa política de ódio, essas exacerbadas diferenças, ela tem a sua vertente econômica, ou ela é feita para implantar uma política econômica que é exatamente o oposto daquilo que o senhor vinha falando. Falou de regulação, as políticas econômicas que governos como o de Bolsonaro e outros colocam, é exatamente o contrário, é a desregulação. Você sabe, quando você quebra as regras do jogo, significa que o mais forte faz o que quer. Certo? E o que ele vai fazer é reforçar a sua posição de poder. Então, quando você, por exemplo, derruba Dilma e depois você põe a lei do teto de gastos, você fragiliza ainda mais os pobres, certo? Você dá mais força em cima, né? Quando o Fernando Henrique Cardoso aprova em 95 a lei de isenção fiscal de lucros e dividendos distribuídos, é um escândalo, certo? Porque a partir daí essa gente não precisa fazer evasão fiscal e fazer coisa ilegal. Essa apropriação dos recursos que tinham que ser públicos, certo? É uma apropriação que é uma forma de corrupção, certo? Mas que gera a sua própria legalidade, certo? Então, de certa maneira, quando você desequilibra o poder passa a adotar as leis que reforçam ainda mais os privilégios. É só ver o que está acontecendo no Brasil, né? Pegar a lei da Previdência, pegar a lei do teto de gastos, enfim, e coisas do gênero, né? A medida provisória da liberdade econômica. Em nome da liberdade. Enfim, eles usam essas palavras, liberdade, esperança, futuro, para promover medidas e políticas que são o de contenção da liberdade, de redução da esperança e de destruição do futuro. E tem mais. Hoje, você tem todo o sistema de leitura de todos os nossos e-mails, de todos os nossos sistemas de comunicação, individualizam, né, as pessoas, veem quem pode ser mexido em que sentido, certo? E você vai ter a elaboração de todas essas grandes palavras mobilizadoras de maneira extremamente científica e organizada, né? Saiu agora um filme muito interessante, né, sobre o Cambridge Analytica, né? Hoje a gente vê esse poder que era um poder de reforçar a capacidade de comunicação entre nós, digamos, para facilitar, né, o entrosamento, sendo utilizado por esses grandes grupos gigantes, digamos, o chamado GAFAM, né, Google, Apple, Facebook, Amazon, né, enfim, o Microsoft, né, enfim, e tem o equivalente chinês, né, o Baidu, Alibaba e Tencent, né, BAT, certo? Na realidade, os indivíduos ficam muito massacrados nesse processo, né? Então, o resgate da democracia, para mim, está no centro, né? Agora, eu acho, sabe o que é? Individualmente, eu, por exemplo, quando eu participo de um programa como esse, a gente discute isso aqui, para mim me lava a alma, entende? Porque a gente comunicar e propagandear uma certa decência política e decência humana, gente, isso não é esquerda-direita, questão de mais elementar dignidade humana, né? Certo? Isso ajuda a gente, sabe? A gente não baixa a cabeça, né? A gente enfrenta, né?
Eu fui ver o Ignatius Sachs, me convidou para jantar lá em Paris, né? Está com mais de 90 anos, né? Aí ele desceu de bengala, né? Aí eu falei para ele, Ignatius, você de bengala, vão pensar que você está velho, né? Ele levantou uma bengala e disse, isso aqui é argumento. A gente não baixa a cabeça. A questão do resgate da democracia é central, né? É central, é central. É central, porque o planeta. O poder sem limites esquece que funciona. Que a própria ideia de democracia está sendo agredida, né? Não funciona, a partido não funciona, a política não funciona. Porque eles transformam o conceito de liberdade em liberdade deles, fazerem o que e contra outra pessoa. Peraí, eu não reconheço nenhuma liberdade no Bolsonaro falar as coisas que ele fala. Mano. Que palhaçada é essa? Está se achando o quê? Professor, ao longo da conversa, o senhor citou várias vezes como parte dessas políticas, ou reflexo dessas políticas, o ataque à liberdade da mulher, ou o ataque à contenção, o controle da sexualidade feminina. Por que isso é importante para essas políticas? Deixa eu te dizer que uma das coisas muito interessantes das participações de Varsóvia, não sei agora, não vou lembrar a pesquisadora que estava levantando de que instituição é, mas basicamente ela trabalhou sobre a politização das igrejas. Certo? Isso é muito interessante. E a igreja, não estou falando de acreditar em Deus, tudo assim, estou falando de uma máquina estruturada, organizada, de gente que ganha dinheiro com isso, que se profissionaliza esse processo, a máquina administrativa que usa a religião, digamos. O controle da sexualidade nas religiões é espantosamente importante, né? E não é só os evangélicos do gênero, certo? A mulher não pode entrar de braço nu dentro de uma igreja. Meu Deus, vão ver os seus braços, né? A Igreja Católica proíbe ainda os contraceptivos, né? Certo? Um hospital religioso aqui em São Paulo proíbe vasectomia, né? Porque, quer dizer, a obsessão sexual tem a ver muito com a apropriação pela religião de ele que decide o que é ético e o que não é ético. Certo? Quando eu vejo como se tratam as mulheres, por exemplo, de judeus religiosos, certo? Ou mulheres nas famílias islâmicas, certo? Ou por exemplo, agora nos Estados Unidos, um estado, né, é um conjunto da equipe de governo, todos eles brancos, ricos e homens, decidindo que a mulher não pode fazer aborto em circunstância nenhuma. Que palhaçada é essa? Certo? Então, na realidade, eu acho que tem uma perda, digamos, de racionalidade nesse processo que é terrível, né? Deixa eu dizer o seguinte, né? Eu acho, e eu digo e escrevo isso há tempos, né, que a reinserção da mulher no sentido pleno, certo? De cidadã, certo? Na sua humanidade, digamos assim, é absolutamente vital no que a gente chama de democracia. As pessoas esquecem que o direito de voto para a mulher na Suíça é dos anos 60 agora, quando eu estava estudando lá. Que incrível isso. Certo? Quer dizer, nós não estamos falando só porque os árabes, porque não sei o quê, porque... Não, nós estamos falando... Certo? Se você vê a situação, pegar as últimas pesquisas aí inclusive do IBGE, né? Quer dizer, a situação da mulher negra no Brasil, certo? Isso aqui é humilhante, entende? Um negócio absolutamente vergonhoso, né? Eu acho que a
a reinserção da mulher nos seus plenos direitos, no seu respeito, digamos, humano, é vital para uma democracia. Certo? Agora, eu trabalhei com mulheres fortes, né? Trabalhei com a Luísa Erundina, trabalhei com diversas mulheres. A mulher, eu não vou dizer porque a mulher, enfim, eu conheço mulher também, bandida, enfim, toda essa coisa, a gente mas não é coisa. Mas, na realidade, a mulher tem uma coisa interessante. O homem faz um discurso político porque as crianças devem ter o seu copo de leite e tal, né? Agora, a mulher vai pegar... Bom, e cadê o copo de leite? Depois do discurso. E mais, ela vai checar se o moleque tomou o leite. Sabe, esse negócio final, que talvez pela própria forma de vivência, né, ela tem de chegar aos finalmente, isso é muito interessante. E, em todo caso, todo um sistema político tão profundamente machista como tem sido, e os homens que gostam tanto de um conflito, né, que se sente o herói, a glória, a força, a briga, né? Meu, isso aqui não funciona. Né? Eu acho estratégico o resgate da dimensão da mulher, o respeito pelos seus direitos, as suas opções sexuais, o conjunto dos processos de respeito humano da pessoa, né? Que a gente faz de conta, né? Caramba, no Brasil, que é em média, para trabalho equivalente, a mulher vai ter 2/3 do salário do homem, né? Está ali produzindo, né? O que é que a gente está brincando? Bem, acho que é isso. Então a gente vai caminhando aqui para a conclusão da nossa entrevista, agradecendo muito ao professor Ladislau Dalbor, que esteve com a gente aqui, agradecer a todo mundo que nós tivemos o tempo todo aqui uma pequena assembleia aqui acompanhando, fazendo comentários. Queria convidar vocês todos a continuarem a divulgar esse trabalho, divulgar essas reflexões, essas informações, esse chamamento mesmo que o professor Dalbor fez a todos nós, né? Lembrando que isso fica disponível para se fazer debates e coisas, no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV. Convidamos também vocês a divulgarem o canal, a se inscreverem no canal, a clicar lá na sinetinha para receber as atualizações aí do trabalho dos estudos, que fica disponível sempre no nosso site, o tutameia.jor.br. Professor, antes da gente acabar, um recado aí para a galera. Um recado? Sua mensagem final para minha mensagem, gente, boa briga, viu? Mobilizem-se. Olha, em política, como a economia, não tem Papai Noel, tá? A gente tem que brigar, entende? Desde o Lula livre, que é uma questão de dignidade para este país, que no mundo já é visto aí como preso político, com um negócio escandaloso, né? Até a proteção da Amazônia, até, enfim, um conjunto dos diversos escândalos que estão surgindo. Eu sugiro até mais. A gente divulgar todas essas discussões quando tiver mais gente consciente dos dramas, é que vai gerar a capacidade política correspondente, né? Certo? E não subestimem a força das ideias. Não subestimem a força das ideias. Exatamente falando de ideias, antes de eu dar tchau, o pessoal está pedindo para a gente repetir aqui, que o livro do professor Dalbor é A Era do Capital Improdutivo. Ele está disponível nesse formato, né, no formato de livro, nas livrarias, mas também está disponível gratuitamente no site, para baixar na internet, no site do professor Dalbor, só botar Ladislau Dalbor ou dalbor.org. Dalbor é D-O-W-B-O-R, como está no vídeo, .org. E os links também vai estar disponível no nosso site. E está em vídeos. Está em vídeos. Isso, o conteúdo do livro também está em vídeos. Tá no YouTube, o link vai ficar disponível também no nosso site, na reportagem que a gente sempre faz para acompanhar essas entrevistas e que fica publicada no tutameia.jor.br. Acho que é isso agora? É isso. Muito obrigada, professor.
Obrigado, professor. Obrigado a você. Obrigado a todo mundo. Tchau aí.